Glória a Deus. Sabe aqui, pessoal, amém? Nesse momento de pegar o Pai de Santo de Deus, e agradecer a Ele, né? Por esse dia, né? À noite, de manhã, à tarde, hoje à noite, estamos aqui bendizendo o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo. A palavra é João 17. É agradecer a Ele pelo pão de cada dia, pela chuva, pelo sol, pelo vento que respiramos, né? Pelo livramento, pela cura. E agradecer a Ele por tudo, porque o Senhor é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, né, porque é o Senhor que sustenta. Como havia falado, o Senhor não dorme, né? Glória a Deus. A gente dorme, a gente deita, né? Mas o Senhor não. Aqui fala, aqui no 17 primeiro, fala a oração intercessória de Jesus. Glória a Deus. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí fala, né? A oração intercessora de Jesus. Jesus, né? Que intercedendo por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como a palavra fala que Ele pede, aleluia, glória a Deus, pede ao Pai para ser glorificado. O filho não visava receber exaltação para si, mas devolve toda a glória recebida para o Altíssimo, assim que todos visse a resposta da sua oração. Isto e no cumprimento perfeito da Escritura, quando a morte e ressurreição do Salvador, o Evangelho se espalharia em todo o mundo, por todas as gerações. Com isso, pecadores se converteriam e a justiça e a pureza dos filhos de Deus seria concedida a ele. Diante desse exemplo, fica a pergunta: aquilo que você tem pedido em suas orações, atribui glória a si mesmo ou ao Altíssimo? Vai ter oração, hein, gente? Glória a Deus. Por isso que eu falo isso, entre várias coisas, só para a glória dele. Eu digo isso, a glória não é sua não, para a glória de Deus. Glorioso. Aí agora a glória está aqui, né? A resposta está aqui, né? O que eu falo, né, para isso. Glória a Deus. Aí botou aqui a interrogação. E a glória é nossa, a glória de Deus. Tudo que a gente faz, glória a Deus, o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Glória a Deus. É muito mais que uma existência sem fim. Todos os seres humanos foram criados por Deus para serem imortais, mas a desobediência do primeiro homem, Adão, gerou a morte tanto física quanto espirituais das criaturas. Porém, a alma continua existindo. Isso quer dizer que, mesmo que o corpo humano pereça, e a alma permanecerá viva. Portanto, todos terão a eternidade pela frente. A diferença é que, quando uns
a desfrutarão com alegria para a paz e vida. Outros a vivenciarão com sofrimento, dor, morte espirituais. O Senhor Jesus recebeu autoridade para conceder a todas essa plenitude divina que se chama vida eterna. No entanto, só a possui aquele que obedece a sua palavra e anda na disciplina da fé, né? Estou fazendo em nome do Senhor. A palavra do Senhor é linda demais. Eu venho atrás estudando e falando, é maravilhosa. A palavra do nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 13. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. A simples compreensão das Escrituras, as muitas obras e adivinhos religiosas não são suficientes para uma pessoa ser salva. Exatamente dessa forma viviam os judeus daquela época, e mesmo assim não cria no Messias. Ele sabia muito a respeito do Altíssimo, mas não o conhecia. Além disso, se orgulhava por ser descendente direto de Abraão, mas não imitava a fé dele. O requisito básico para obter a salvação é conhecer o Pai por meio do seu Filho, Jesus. Conhecer o Senhor é uma experiência pessoal intransferível, chamada de novo nascimento, que nascer dele tem a glória divina revelada em sua vida. Dessa forma, a salvação começa aqui. Glória a Deus. Aleluia. Neste mundo, quando somos gerados espiritualmente e passamos a ter Deus como Pai, o Senhor Jesus, o Senhor do nosso ser. Glória a Deus. Aleluia. O princípio absoluto da fé está em abandonado todos os deuses criados pelas mãos humanas para crer no único e verdadeiro Deus. Tal é a essência da fé, se deve ao fato de que, por mais inteligente possa ser, nenhum homem pode conseguir definir tão grandioso Senhor. Isso significa que as palavras são limitadas diante do seu caráter. Deste modo, quem seria louco de reproduzir uma imagem para diminuir sua grandeza? Mesmo o Altíssimo sendo tão extraordinário, ele foi capaz de descer até a humanidade por intermédio do seu Filho. Por isso, o seu propósito é ser reconhecido e adorado através de uma fé sólida e sincera, e não por meio de uma representação fantasiosa, né? Glória a Deus. Quer dizer, né, feita, como foi falado, uma imagem feita pelo muito homem, né? Glória a Deus. Adorar esse Deus que nos fez e formou, e estamos cuidando, cada dia cuida de cada um de nós, né? Cada detalhe ele cuida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no quadro, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Glória a Deus, né? Para cumprir a vontade de Deus, o Senhor Jesus se consagrou
diretamente em seus propósitos em um episódio. Quando tinha apenas 12 anos, ele se destacou temporariamente da sua família para ficar no templo em Jerusalém diante dos doutores da lei. Ao contrário, Maria logo o questionou, mas a resposta dele revelou que tinha consciência da sua missão. O pai estava em primeiro lugar na vida do filho, por isso a tamanha dedicação. Glória a Deus. Em servir, fez com que ele concluísse a obra que lhe foram designada com perfeição e fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. No 5, e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Né? Aleluia. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, era teu, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que todo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creio que me enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Aleluia. Glória a Deus. E todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Glória a Deus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que seja um assim como nós. Glória a Deus, não é bonito? Maravilhoso a palavra de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui no 5, né? Aqui na. E aqui no 5, na resposta diz: ao assumir forma humana, o Senhor Jesus perdeu momentalmente a glória que tinha junto ao Pai, desde antes da fundação do mundo. Essa glória consistia em desfrutar de maneira ininterrupta e poderosa da sua presença. Ele sabia que o caminho para ter novamente esse privilégio era o Gólgota, onde ele foi ali julgado, ele foi ali morto ali na cruz. O Messias recusou, aleluia, a glória dos homens e do diabo, mas não recusou passar pelo sacrifício, porque vislumbrava uma recompensa infinitivamente superior. Do mesmo modo, não se deixe enlaçar nem influenciar pelas muitas glórias que o mundo oferece, pois elas são enganadoras e passageiras. Além disso, rouba a glória da eternidade com o Altíssimo. Glória a Deus. Receber a palavra, como a disposição para praticar, revelar
que de fato é de Deus, aquele que guarda e exercita o ensinamento contido nas Escrituras, fundamenta a fé, preserva a alma para a vida eterna. O Senhor Jesus intercede especificamente por aquele que havia de ser tornado filho de Deus. Ao dizer que não orava pelo mundo, não significa que os perdidos não merecem sua atenção, sim, que eles se atenda cuidadosamente àquele que o busca, embora o Senhor Jesus tenha sido para ser o Salvador do mundo. O seu sacrifício não salva o mundo, sim aquele que crê. Deus, por sua oração pelo Filho, indica que a salvação só é mantida se o salvo se conserva em continuar vigilância espiritual. A salvação não é um prêmio alcançada sem esforço, mas uma conquista que requer renúncia pessoal, daria prudência e obediência à palavra. O Messias também intercedeu pelo seu servo, porque após sua ascensão, ele assumiria a responsabilidade de anunciar sua obra de expiação ao mundo. Portanto, o mundo depende do salvo para tomar conhecimento da necessidade de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É como fala, como a Escritura está falando, ele ora para os outros, mas ele está olhando mais para quem? Para aquele que está seguindo ele, para aquele que está buscando ele, porque são todos filhos dele, mas ele está focado naquele ali, que a fé, aquele que está buscando ele em espírito e verdade, aquele está ali, não quer nada, está nesse mundo, está buscando o que é os prazeres do mundo. Deus está olhando, mas ele está focado mais naquele que está buscando nele, Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, que essa festa do mundo, como o pastor está vendo a nada, Deus está olhando, mas ele não vai manifestar por quê? Ele não vai manifestar por quê? Porque ali ninguém está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do mundo. Ele não vai manifestar, não está fazendo nada dele ali, está fazendo a vontade do mundo, então ele deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, muito está buscando, sim, muito está ali. Porque, assim, na casa do crente, na casa de casa tem pelo menos uma luz, mas está ali descendendo para aquele que não quer nada por Jesus, Mas a luz está ali. Nem que seja um, está ali dentro daquela casa, porque está orando e intercedendo, Louvado seja o nome do Senhor. Então os demais que é o quê? Que é festa, que é rua, Os prazeres do mundo, que é a porta larga, Como a palavra está aqui falando. Ele ora, ele olha, ele está descendo para quê? Para aquele, por mim, por vocês, para aqueles outros que estão buscando a ele. Ele está ali focado nele e pela fé, Louvado seja o nome do Senhor. Muitos falam assim, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus no coração, sim, todo mundo tem Jesus no coração. Agora vamos ver como é que está buscando Jesus. Como é que tem Jesus no coração, Glória a Deus. Aquele que tem Jesus no coração, aqueles rasga, como a palavra fala, A palavra fala, não rasgue tua roupa, Rasgue teu coração. Rasgue. Aquele que está ali, Jesus está ali, ralando, está ali chorando, está ali sentindo dor, Está quente, como eu falo, filha, está quente. Ela fica, está quente, Mas é gostoso, Está quente, Aí vai dizer, tem Jesus. Sim, eu tenho Jesus no coração, mas tem Jesus naquela calmaria, tem Jesus naquela calmaria, tem Jesus, está buscando como Jesus quer, não está,
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Como falou, né? Como Nicodemo, como tem a palavra aqui, ó, Nicodemo foi ao encontro de Jesus, porque ele sentiu sede, ele sabia, ele tinha ensinamento da sinagoga, né? Era um vereador bem de lá de dentro da sinagoga, mas ele tinha o ensino de lá, mas o ensino de Jesus ele não conhecia. Então ele viu, ele foi, ele teve sede, então ele chegou até Jesus, né? Glória a Deus. Então ele viu que o ensino era diferente do que ele tinha na sinagoga ali com aquele sacerdote, né? Então ele sentiu sede, ele foi em busca. E isso que fala, né? Que quem quer vai em busca, né? Vai em busca. Né? Eu tenho Jesus no coração. Sim, todo mundo tem Jesus no coração, né? Mas não é como Jesus quer, né? Glória a Deus. Jesus quer mais, quer te rasga teu coração, né? Nicodemo sentiu sede, ele foi para tudo de Jesus. Ele não foi assim de cara, ele foi de noite, ele foi escondido para aqueles homens não ver, para aquele sacerdote não ver, né? Então ele foi ensinado ali como era. Glória a Deus. Então Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, né? Para chegar a ver Jesus, ele tinha que nascer. Porque o que ele ali aprendia, o que ele ensinava ali na sinagoga, não era como a ensinação de Jesus, né? Glória a Deus. Então Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Tanto assim que o nascimento dele, ele pensou que é igual o mestre. Será que eu vou ainda, né, entrar na barriga da minha mãe, né? Agora vejo uma mongolana daquele entrar na barriga da mãe para nascer de novo. Né? O Senhor Jesus falou, não, Nicodemo, né? Tem que nascer da água do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, que não tem. Porque o ensinamento ali dele, ali na sinagoga, era aquele ensinamento do tempo de Moisés. Era dente com dente, olho por olho. É ali, pau, porrada mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus veio, gente, abominou isso tudo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então foi isso que ele aprendeu. Ele aprendeu a maravilha de Jesus. Porque o ensinamento que ele tinha na sinagoga era diferente, não era como o ensinamento de Jesus, o amor de Jesus. O ensinamento de Jesus tinha amor. E no ensinamento dele na sinagoga não tinha amor, era porrada mesmo, como fala a palavra. Dente por dente, olho por olho, né? Então vai ser o nome do Senhor. É por isso que fala que eles agora dizendo que tanto assim que acabaram com Jesus, né? Falando que Jesus era mentiroso, que Jesus era filho de Boizebu, filho de tanta coisa, né? E eles, no haver deles, que ele estava certo, o ensino dele que estava certo, né? Glória a Deus. Então aqueles que teve sede, que ali da palavra do Senhor, ele foi em busca, como Zaqueu, como Mateus, né? Foi em busca da palavra do Senhor. E Nicodemo, né? Ali o centurião, né? Ali, porque ele não era tudo da sinagoga, então aqueles ali curava, como foi buscar cura para o cego, né? Como aquele soldado, foi buscar a cura para o filho, né? Aquele nobre foi buscar para o filho. Então, o ensino da sinagoga não tinha milagre, não tinha quem fizesse milagre ali, né? Então foram tudo em encontro de Jesus, porque ele viu, eles viram ali, né? Glória a Deus. O Jairo também, que perseguiu Jesus, ele foi em encontro, ele se derramou ali nos pés de Jesus, pela a cura da filha, que ficava ali, né, também. Aí ele também era grande também da sinagoga, porque não tinha um ali, um curador para curar os filhos ali, não tinha, porque o ensino não tinha, porque o ensino dele era coisa dura ali, era mesmo mesmo ali, como toda a palavra fala, que era dente por dente, olho por olho, não conseguia falar, que era na lei de Moisés ainda.
Aquela mulher que ele levou ali para deixar ali, né? Ali, tudo que acontece, levou ali para pelejar. Mas o Senhor Jesus falou para ele, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém, porque cada um fez a reflexão, todo mundo parou ali, olhou. Cada um olhou para si, dentro de si viu que cada um tinha seu pecado. Porque ali, eles levaram ali para vir arrebentar com aquela mulher. Mas Jesus ali escrevendo na areia falou, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Aí cada um passava o filme de cada um ali. E aí quem foi? Quem foi que não teve pecado ali? Só foi Jesus que estava ali. Só ele que não teve pecado. Mas os outros, depois que ele olhou para dentro de si, ele viu que eles tinham pecado. Tirando tudo ali, tudo de bonzinho, que não tinha nada, que só estava errada aquela mulher. Aí Jesus deu a palavra dura para ele, que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele perguntou, mulher, cadê os seus acusadores? Não tem nenhum aqui, por quê? Porque não tinha nenhum bom ali. O único bom que estava foi Jesus, que estava no meio dele ali, ficou na roda, mas a mulher, só Jesus. E cada um fica tirando de bonzinho, cada um ali seu nariz empinado, fica aí. Aí como a escritura fala, naquele grande dia, o que vai, o juiz e o advogado é Jesus. Ele que vai fazer ali, glória a Deus. Como ele fez ali, perguntou àqueles homens que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. É assim que vai ser ali no último tempo de Jesus. Jesus é o advogado, é o juiz. Ele que vai, é o Senhor Jesus. Verdade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como, A palavra de Jesus é boa, é eficaz. Eu ligo e dizer, as palavras, cada palavra que a gente pega é maravilhosa, a gente olha ali, a gente vê, é verdade. A palavra do Senhor é linda, eficaz. E muito não quer pegar esse livro para ler. Só vai sim, pegar sim, como fala, no último tempo. Na hora, no último suspiro, que não vai dar mais tempo para nada. Aí a pessoa vai ter sede, vai ter fome. Parece que vai ter assim um imã, assim que vai puxar. Vai ter, a pessoa ter vontade de pegar a Bíblia. A Bíblia está aqui, tanto tempo. Na casa tem uma pessoa que já aceitou Jesus. Na casa tem Bíblia, mas ninguém pega esse livro aqui para ler. Mas quando chegar, a trombeta tocar, o céu se rasgar, aí que a pessoa vai querer ler a Bíblia. Agora já está demais, O Senhor, como fala, o Senhor está com as mãos abertas, os braços abertos, as mãos postas, os ouvidos inclinados. O Senhor está chamando, venha e quando é tempo. O Senhor chama, o Senhor está chamando logo, já, ligeiro, mas muito não está nem aí. Muito está esperando, sabe por quê? Vim logo, já está aí contando os tempos agora, sabe por quê? O carnaval. O carnaval todo já está esperando, já está o look já tem tudo preparado para vestir. Não vai ser o nome do Senhor, mas a palavra do Senhor está lá, fechadinha. Tem muitos que falam assim, não pega a Bíblia para ler não, mas assim, vai por mim, faz uma oração aqui, eu estou com a dor ali, eu estou aqui, tem uns que fica pede, para fugir, para botar óleo, mas tem outros que nem, cara de pau, sai assim mesmo, não quer nem saber, glória a Deus. Porque eles tem muitos que falam que já tem os deuses deles, já tem os deuses, então o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, esse aqui que livra, mesmo que como a palavra fala, aquele que está ali, está focando no Senhor, eles saem, eles voltam, porque o Senhor está guardando, Como fala, ele guarda, mas ele guarda mais aquele que está buscando a ele, aquele que chora, que busca, que rasga o coração, o Senhor está guardando é esse. Ele guarda os outros, mas os outros não estão focando nele, os outros estão ali, Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
do Senhor está aberta aqui, ainda há tempo para ler, tempo para meditar, tempo para, para ver cada letrinha, ver cada livro, abrir aqui e ver o que os profetas passaram, o que sofreram, o que os discípulos passaram, cada um, como morreram. Mas sabendo onde eles foram, como a vida de João, João foi jogado ali naquele caldeirão, daquela gordura quente, foi ali, mas ele só ficou só as bolhas, aqueles betumes agarrados nele, mas, porque ele sabia quem estava guardando ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi diferente como Paulo perseguia as igrejas. Paulo tirava, matava, tirava, botava na prisão, Mas um dia ele recebeu. Paulo era terrível, mas Jesus estava de olho nele. E ali, ele foi ali, aquele ataque que teve dele ali, ele foi atrás dos cristãos ali. Ele foi atrás ali com aqueles cavalos. Ele foi. E ali ele recebeu, como diz, como tem o louvor, tem a palavra, que ele caiu de cara na poeira. Porque ali o cavalo viu, E ali ele viu. Glória a Deus. A voz de Jesus, ele viu Jesus perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perseguindo Jesus, Ele: quem é, Senhor? Aí Jesus falou: se perseguindo na igreja, está me perseguindo. Ele caiu com a cara na poeira e ali ele ficou cego. Porque o que ele fazia, Paulo, era terrível, mas Jesus já estava de olho no Paulo, Então ele foi, glória a Deus. Ele foi, ele não queria nem ele, Senhor, esse homem que fez, ele perseguia. O que ele fazia com o povo na igreja, quando estava na prisão, o Senhor falou: ele já é escolhido. Aí falou onde ele estava, ele foi. Aí chegou lá e ele falou que Jesus tinha mandado ele ir para tirar, a cegueira dele, que a gente veio aquela zoadinha das escamas saindo do olho de Paulo, as escamas, E ali ele perseguia, mas quando ele aceitou Jesus, agora ele foi perseguido. Como nós, hoje, glória a Deus, como fala, não deixa a manhã dos olhos de Deus. Não deixa que vem a conta chega, ou pequeno ou grande, mas chega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a gente, como fala, Jesus também não agradou a todos. E você acha que ele também vai agradar? Não vai, Mas ele está fazendo isso no nosso Deus. Desde que quiser falar, desde que quiser blasfemar, deixe. Mas a gente não pode fazer a gente tem que fazer assim a palavra de Deus. A gente estamos aqui, Como a gente estamos aqui na sinagoga aqui de Deus, como a gente estamos aqui no centro da casa de Deus, a gente estamos aqui, a gente estamos fazendo. Então vai ser o nome do Senhor Jesus. Porque a gente sabe que a gente tem um crime. Esse Deus que o dia dos Ele formou, nos curou. E nos cura até hoje. Não faz nada de ruim para nenhum de nós, só faz coisas boas, maravilhas do Senhor. Então deixa quem quiser blasfemar, deixa quem quiser falar, deixa, que é com ele Deus, como naquele dia foi com Paulo e Deus ali. Ali naquele dia ele viu ali o encontro dele com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia ele foi mesmo atrás dele dos cristãos ali. Então ele foi perseguido
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele dia foi o dia dele. Glória a Deus. Ele estava na cara da poeira e já caiu ali, pronto, já caiu cego. Louvado seja o nome do Senhor. Só aquele esplendor de nosso Deus. Quando craiou ele, aí ele não viu mais nada. Ele ali só viu ali a queda, com a cara na poeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui, que a gente sabe que a gente estamos crendo. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus que nos chamou. Não foi fácil, mas hoje a gente estamos aqui. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é dia da palavra, a palavra do Senhor, a palavra é boa, a palavra é rica, eficaz. Cada dia a gente aprender mais do Senhor. O Senhor sabe que a gente é estudioso, aí o Senhor sabe que a gente, né? Como o Moisés falou, Senhor, eu não sei falar, a língua é pegada. Ele falou de Moisés, quem fez a língua do homem, Moisés? Né? Quem fez foi ele, então, ele sabe que é gago, ele sabe. Oh, meu Deus. Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer que a gente fale, se ele tivesse um grandão estudioso, que ele estudou, né? Teologia, ele trazia aquele, né? Ele vai dizer, não, minha casa só vai ministrar aquele que sabe falar. Não, ele não. Na minha casa vai falar aquele que não sabe falar nada, né? Que eu vou desembaraçar a língua deles. Aleluia. Então é o Senhor e a gente mesmo, então a gente estamos aqui, fazendo a obra de Deus e agradecendo a Ele cada dia, né? Cada dia, só agradecer. Para fazer o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.